Muito bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Pai de amor, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos neste planejamento encarnatório, pela tua misericórdia divina de estarmos tendo essa chance abençoada de vivenciar essa transição, uma oportunidade que é dada a todos nós para que possamos alçar a planos mais elevados de felicidade. Que tenhamos a força e o discernimento para fugir das armadilhas e ilusões do mundo e assim consigamos vivenciar o nosso planejamento encarnatório de maneira vitoriosa. Mestre querido Jesus, que este ano novo que se apresenta seja para cada um de nós uma porta de Damasco, seja para todos nós um livro novo que nos permita escrever uma vida pautada na disciplina, na ordem, no respeito, no esforço e no servir incondicionalmente, principalmente àqueles que o Senhor colocou a nosso lado por meio da experiência familiar. Rogamos a tua permissão, o teu auxílio para o Evangelho de hoje, que as equipes maiores possam visitar todos os lares que nos ouvem agora, fluidificando as águas, balsamizando os corações e trazendo a coragem para seguir sempre em frente. Que assim seja. Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta as Montanhas. Hoje nós iremos refletir sobre o item 1 e 2 deste capítulo, intitulado Poder da Fé. E ele inicia com uma passagem que está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20, quando Jesus nos traz a questão da importância e do poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vô-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Na sequência, Kardec faz um comentário muito interessante,
o qual eu vou ler apenas um pequeno trecho para que a gente possa iniciar a nossa reflexão. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras de Jesus. A fé, essa expressão de confiança na justiça divina, no, na condução de Deus, essa crença, ela é fundamental para uma vida em paz. Quando nós estamos restritos ao materialismo e ainda achamos que a vida ela se faz do berço ao túmulo e após ao túmulo não tem nada e antes do berço também, a nossa vida ela se torna repleta de angústias, porque em todos os lados que nós formos olhar, nós vamos encontrar injustiças e nós não vamos ter respostas para perguntas do tipo: por que esta criança nasceu assim? Por que eu nasci assim? Por que eu estou nessa condição? Por que eu tenho esta família? Porque apesar de tudo quanto eu busco fazer de correto nessa minha vida, nada dá certo. Porque eu não consigo ter um filho, porque eu não consigo ter uma esposa, um marido, porque eu não consigo adquirir recursos materiais. São tantas as perguntas de todos nós: por que a minha família não vive em plena paz? Por que eu não tenho a inteligência que eu gostaria de ter, apesar de tanto me esforçar? São inúmeras as dúvidas que brotam no nosso coração. E essas dúvidas, elas vão nos trazendo sofrimentos, ansiedades, vão nos trazendo desânimos. Nós vamos entrando numa vibração de não aceitação. Isso já é a primeira dor que nós tateamos pela ausência de fé. Porque quando nós temos fé, quando nós entendemos que Deus está no comando de tudo, que nos coordena a vida, que Jesus é o nosso grande tutor, quando nós entendemos que tudo tem uma razão sábia, quando nós conseguimos sentir Deus na natureza, em nós e em tudo, como Criador de todas as coisas, grande parte dessas angústias simplesmente se diluem, porque nós passamos a compreender, a sentir que não existe o acaso, que a vida é uma obra infinita, que tudo quanto acontece na minha vida nesse exato momento é resultado do meu plantio ao longo dos séculos. Tudo quanto acontece comigo é fruto das minhas próprias ações. Eu passo a entender que a lei é de evolução, que cada oportunidade de encarnação é uma oportunidade de crescimento. E consciente de que a vida é um processo de evolução, em cada encarnação eu passo a me tornar mais disciplinado, mais coerente com pensamento, sentimento e atitude, porque eu sei que o que eu fizer aqui eu colherei na vida futura. O que nós estamos vivendo agora é o resultado da nossa semeadura. E se nós, mais uma vez, negligenciarmos essa continuidade eterna da vida, que o Espírito é imortal e nós somos eternos,
diante das dificuldades dessa experiência carnal, eu vou novamente me entregar a desmandos, a arbitrariedades e vou plantar uma colheita mais difícil ainda para a próxima vida. E assim vai. Quando eu consigo sentir que a vida é esse movimento eterno de evolução, quando eu realmente consigo sentir as leis imutáveis, eternamente justas e boas e misericordiosas de Deus, eu me encho de forças para controlar a mim mesmo, para vencer a mim mesmo, e começo a envidar todos os meus esforços, toda a minha vontade para me evangelizar. O esforço para se auto-evangelizar é a maior demonstração de fé que um espírito pode dar. Porque se evangelizar significa se alinhar às leis divinas, às leis morais do bem e do amor, que são irrevogáveis, são imutáveis. Desde que nós somos, as leis divinas já estão instauradas e serão para sempre assim. E essas leis, elas envolvem a todos nós, a todo o universo. Jesus está sujeito às leis divinas, eu estou. Todos nós estamos. Ninguém está fora disso. Todas as vezes que nós decidimos contrariar essas leis, nós acabamos angariando para a nossa existência somente dores e dificuldades. Dentro de tudo isso, onde é que se encaixa inicialmente a fé? Enquanto nós não fortalecermos essa crença absoluta na bondade divina, essa fé na justiça de Deus, nas leis eternas, nós estaremos sempre sofrendo. E aí nós entramos, digamos, num paradoxo. Eu vivencio o materialismo, busco de todas as maneiras vencer o mundo, me entrego às competições do dia a dia de buscar ser mais, o mais rico, o mais inteligente, todas as vaidades do palco terreno, e vou buscando essas alegrias da terra, imaginando que a vida é somente isso. Mas o tempo vai passando e vão se apresentando para mim dores tão grandiosas, perda de seres amados, dificuldades na família, que por mais que eu tenha prestígio, poder, dinheiro, beleza, seja o que for, por mais que eu tenha tudo, o meu coração fica vazio e dolorido. E aí, diante desse vazio do coração, materialismo nenhum do mundo consegue ter forças para me trazer de volta para uma sensação de paz e felicidade. E nesse movimento de conflito, eu acabo buscando de novo o divino. Emmanuel tem uma lição no livro Vinha de Luz, é a mensagem 131, chamada Consciência. E ele começa nos dizendo o seguinte: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é verbal.
O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelas chicotadas de experiências cruéis. É o que acontece conosco. Quando nós não encontramos respostas, nós decidimos nos aventurar na religião e começamos com uma falsa disciplina de dedicação, mas no fundo nós só queremos resolver as nossas questões materialistas. Nós não queremos transformar o nosso coração para vivenciar o Evangelho, para vivenciar as leis divinas. Nós realmente precisamos entender de uma vez por todas que enquanto nós não nos alinharmos ao Evangelho, para sempre nós teremos sofrimento. Mas não é de maldade, muito menos isso não é uma punição que Deus impõe a cada um de nós. Não existe isso. O que existe são apenas leis. É impossível reger o universo, é impossível promover ordem e progresso se não houver leis. Já imaginaram se a cada momento as leis mudassem? Nós ficaríamos loucos. Não há essa punição quando não se cumpre a lei. O que há é apenas ação e reação, simples assim. Então existe uma lei, e quando eu decido contrariar essa lei, eu vou causando desequilíbrios energéticos em mim mesmo. É similar a eu decidir me lançar a um prédio de 10 andares para testar a lei da gravidade. O que vai acontecer comigo? Eu vou me machucar por inteiro e provavelmente eu vou ocasionar o fim do meu corpo material. Da mesma forma que nós, por meio da ciência, estudamos as leis que regem a matéria, que são imutáveis, a lei da gravidade, ela é imutável. Não tem como eu interferir nessa lei, fazer algum processo para que a gravidade deixe de funcionar. Ela está aí. A religião estuda as leis do espírito, que são também imutáveis. Essa construção da fé nessas leis é condição essencial para que nós sejamos felizes. E essas leis, elas estão todas descritas no Evangelho. Então, todas as vezes que nós mentimos, roubamos, enganamos, nos perdemos no orgulho, nos sentindo melhores, mais importantes, mais merecedores. Todas as vezes que nós nos perdemos no egoísmo, pensamos somente em nós, tudo para nós, primeiro a minha vontade, depois aquilo que é importante para o coletivo. Todas as vezes que nós entramos nestas sintonias equivocadas, nós estamos contrariando a lei de amor. E ao nos jogar desses prédios de 10 andares das leis evangélicas, nós ocasionamos na nossa malha perispirítica grandes núcleos de dor. É como se nós nos machucássemos por inteiro. E esses desarranjos energéticos que promovem todas essas angústias e aflições e tormentos que carregamos. Então nós precisamos entender que, primeira coisa, estruturar a fé é uma escolha nossa, é uma decisão nossa de seguir o caminho do Evangelho. Por isso que Emmanuel coloca na sequência que é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso,
o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. E ele termina: o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. O que ele quer dizer com tudo isso? A fé, ela nasce primeiramente desse nosso esforço em seguir no Evangelho. Porque vamos pensar junto de maneira bastante racional. Quando eu decido seguir o Evangelho, eu estou plantando amor. Automaticamente a minha próxima existência será uma existência mais feliz. E isso vai fortalecendo o meu esforço de seguir na lei do amor. Eu vou fortalecendo a minha fé. E quanto mais fé eu vou tendo no Evangelho, mais eu entro em conexão com Jesus. Mais eu passo a acreditar na verdade do Evangelho. A fé, ela se faz por meio das nossas obras, no pensar, no sentir e no agir. Por isso que os discípulos não puderam curar aquele menino. Porque não adiantava simplesmente os discípulos falarem aos quatro ventos que acreditavam. Eles precisavam vivenciar pelo exemplo do dia a dia. Nós vamos conversar bastante sobre essa questão da fé, porque enquanto nós efetivamente não desenvolvermos a fé, não sentirmos a fé, nós continuaremos repletos de tormentos. Quanto mais eu penso no mal, mais eu atraio situações difíceis. Quanto mais eu sinto no mal, mais eu planto frutos amargos, espinhos na minha vida. E aí, por conta disso, na próxima encarnação, eu venho com inúmeros sofrimentos. Sofrimentos estes autoprovocados pelo nosso plantio. E aí, olhando apenas pelo prisma materialista, como se a vida se limitasse do berço ao túmulo, eu alimento uma descrença equivocada sobre a minha sorte e sobre a justiça divina. Então eu passo a dizer, se Deus existe, Ele é injusto, olha o mundo como está, olha as crianças na África. Eu digo que Deus é um carrasco, mas não é. Todos os espíritos encarnados estão na situação onde estão porque eles plantaram esse tipo de sofrimento pelas próprias atitudes. Eles atraíram energeticamente essa situação. Porque se eu, numa oportunidade de uma encarnação, onde eu recebi poder e dinheiro, para, mesmo na abundância, eu continuar exercendo o amor, e nessa experiência eu me perdi no egoísmo e só pensava em mim, eu, ao reencarnar, eu vou atrair um ambiente onde todo mundo só pensa em si. Agora imaginem eu estar num conjunto social onde todos só pensam em si. Nada vai para frente. Vamos todos passar fome. Porque se um conseguir alguma coisa, ele só vai pensar nele. Ninguém vai dividir nada. Minha vida vai ser um inferno. Mas quem plantou isso? Fui eu mesmo. Quando na abundância que tive, na experiência do poder, eu só pensei em mim. Eu que plantei o egoísmo no meu coração. E agora estou colhendo uma experiência onde eu vibratoriamente me lancei nesse ambiente do egoísmo. A partir do momento que nós passamos a desenvolver a fé na justiça divina, que nós passamos a desenvolver essa fé nas leis
imutáveis da vida, nessas leis divinas que regem o universo, nós começamos a desenvolver a força para fazer aquilo que é correto. Essa força firme, inquebrantável, essa força racional de entender, de compreender a justiça divina, nós chamamos de fé. É por isso que a fé é uma conquista do espírito. Emmanuel, na mesma obra Vinha de Luz, agora no capítulo 40, numa mensagem que ele intitula de fé, ele nos traz um resumo do que nós estamos conversando agora. E essa reflexão que Emmanuel nos traz agora, ela realmente nos faz um convite para que a gente construa a fé dentro de nós e entenda que nada no universo nos é dado. Nada. Tudo é uma construção do espírito. Tem pessoas que nós olhamos para o lado e têm uma fé tão grande que elas não se abalam com nada. Elas passam por provações enormes e mantêm a serenidade e uma paz incrível no coração, seja perda de pessoas, perdas financeiras. Elas passam por calúnias, difamações, injustiças e elas se mantêm firmes, serenas. E aí nós dizemos, nossa, eu queria ter essa fé, mas todos nós podemos ter. Porque a pessoa que tem a fé, ela não sofre. E ela segue em frente, porque ela entende que Deus está operando na vida de todos nós. E aí Emmanuel começa essa mensagem dizendo o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Nós achamos que a fé ela vai nascer de uma intervenção divina, não tem nada a ver. Olha o que Emmanuel nos coloca. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, a fé, essa confiança nas leis divinas, essa confiança em Deus, em Jesus, a estruturação desse pensamento firme de que somos regidos por um Pai eternamente bom, misericordioso e justo, não é algo que nós vamos alcançar da noite para o dia por meio de milagres. É uma conquista diária, é um plantio, um esforço do Espírito em estabelecer esse vínculo de confiança com a espiritualidade maior. E o que é a confiança? A confiança, quando nós estudamos a etimologia da palavra, confiar é fiar com, tecer com alguém, fiar com alguma coisa. Então, vamos usar disso para entendermos o que seja estabelecer essa relação de confiança, de fé. É fiar com Deus. Eu passo um fio com Deus diante de uma situação difícil e eu mantenho aquele fio com Deus. Normalmente nós fazemos o seguinte: ok, Deus, agora eu vou confiar em você. Diante de uma situação desafiadora, enfim. E aí, quando as coisas não acontecem como eu quero,
como as coisas não saem do jeito que eu achava que era o melhor, na minha limitação de pensamento, eu rompo esse fio com Deus e digo: olha, eu te dei esse voto de confiança e olha o que aconteceu. E eu arrebento esse fio. Quando eu tenho uma relação de confiança, eu passo o fio, eu realmente me entrego. Deus, estou em suas mãos. E deixo as coisas acontecerem, faço a minha parte, continuo agindo no bem, a despeito dos reveses, das injúrias, das indiferenças, dos abandonos, eu continuo fazendo bem. Eu continuo na lei de amor, eu continuo dando o melhor de mim e me entrego nas mãos de Deus. E quando vem uma situação difícil, eu permaneço e passo um outro fio. E vou fiando com Deus e vou tecendo essa malha. Aqueles que têm a força para perseverar nessa confiança, nesse fiar, que vão estabelecendo essa malha de conexão e fé com a espiritualidade, são surpreendidas com os resultados. Porque o tempo passa e aqueles que confiaram de repente veem que deu tudo certo. E que o que aconteceu foi o melhor. Principalmente, isso acontece nos maiores reveses da nossa vida. Eu particularmente tenho uma experiência pessoal onde eu passei por uma situação muito difícil há uns 10 anos atrás, inclusive que impactou diretamente na minha saúde. E no momento eu não entendia. Eu fiquei muito indignado, muito chateado, porque as consequências foram difíceis para o meu corpo, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para o meu egoísmo, para tudo. Eu sofri muito e não entendia, porque eu tinha me esforçado muito por aquilo, enfim. E hoje, depois de 10 anos, eu olho para trás e eu agradeço profundamente por este evento ter acontecido. Hoje eu sinto que aquilo foi o melhor para mim. Mas no momento de maior sofrimento dessa experiência, eu decidi me entregar, com muito custo, mas eu me entreguei a essa fé. Eu busquei a espiritualidade, busquei o espiritismo e fui me entregando e fui me esforçando, mas ainda dentro de mim com alguns receios. Mas será que precisava acontecer dessa forma? Mas fui me esforçando, fui buscando. Hoje eu olho para trás que tudo o que aconteceu comigo foi a melhor coisa. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu estaria perdido totalmente nas ilusões do mundo. Então, hoje, após esse sentimento do que aconteceu, sentir que isso foi bom, esse fio se fortaleceu com Deus. Então, quando acontecem situações difíceis na minha vida, coisas que eu não tenho o controle, e isso acontece o tempo inteiro, com ingratidões, agressões que parecem gratuitas, pequenas perseguições, enfim. Quando essas situações acontecem, eu me sinto com um pouco mais de forças para continuar confiando. Quanto mais o que me acontece é fora do meu controle, mais é necessário que eu tenha fé. E é isso que nós precisamos desenvolver, continuar nesse plantio. Se na hora que vem a primeira tempestade eu largo tudo, arranco a planta e deixo para lá, eu nunca vou conseguir estruturar essa paz dentro de mim. Quando nós
conseguimos realmente plantar essa fé em nosso coração, nós vamos colher frutos de paz e felicidade incomensuráveis. Não há como nós sermos felizes sem a fé. E essa é a proposta para todos nós hoje, para que nós tenhamos força, que tenhamos essa coragem, tenhamos essa dedicação e nos entreguemos nesse esforço de cultivar a semente do Evangelho no nosso coração, de seguirmos fazendo bem apesar de e a despeito de, e nos entregando à vontade divina. Essa luta diária de cultivar as leis divinas na terra do nosso espírito, é isso que se faz a fé. E é isso que traz a paz e a felicidade para nós. Sigamos em frente, vamos confiar. Não existe nada de errado acontecendo conosco. Nós precisamos entender que a nossa vida é resultado de nós mesmos. Nós somos artífices do nosso próprio destino. A nossa existência é resultante das nossas ações, hoje, ontem e para sempre. Tenhamos fé agora na justiça divina, que tudo que nos ocorre é uma oportunidade para nós curarmos os nossos próprios núcleos de dor. É uma oportunidade de nós amarmos aqueles que prejudicamos no passado. Todas essas pessoas difíceis que estão ao nosso redor é uma oportunidade que nós mesmos pedimos para que elas estivessem, para nós termos condições de desfazer o mal que fizemos. É por isso que algumas pessoas nos tratam tão mal, nos tratam com tanto desprezo, porque elas ainda trazem na memória o sentimento do mal que nós fizemos a ela. Então, quando elas nos encontram, elas nos tratam com esse desdém. Por isso, eu preciso amá-la, porque fui eu que criei aquela situação. E vice-versa, como também acontece conosco. Nós simplesmente não gostamos de algumas pessoas. Então, quando nós passamos a ter essa visão integral das leis divinas, da sabedoria eterna do Pai, nós nos enchemos de fé para seguir em frente e nos entregamos a Deus, a Jesus, a lei divina e simplesmente passamos a agradecer tudo. Sigamos em frente, nesse esforço contínuo, diário e ininterrupto de entender que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Continuemos nesse esforço com a vontade totalmente dedicada a fazermos sempre o bem, a nos entregarmos à vivência do Evangelho. Vamos fazer a nossa oração? Amado Jesus, agradecemos por mais esse dia e agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão, Pai. O quanto esses estudos têm nos ajudado, têm nos fortalecido o ânimo, têm nos aberto os olhos, os ouvidos e o coração para sentir as verdades divinas. Que estas palavras não sejam palavras vãs, que estas palavras realmente caiam em nossos corações, essas sementes de luz do Evangelho, essas sementes de luz que a espiritualidade maior traz a todos nós, realmente caiam no terreno do nosso coração e nós decidamos nos entregar
a essa luta do cultivo, do cuidado, para que essa semente germine e floresça, cresça em abundância e fortaleça em nosso espírito a crença absoluta no Deus bom, no Deus Pai, no Deus eternamente justo, amoroso, misericordioso. Que essa semente de fé cresça para sentirmos que somos espíritos imortais, eternos, e que para que sintamos que a nossa vida e o nosso destino é a obra de nós mesmos. Quer constatação mais consoladora, mais encorajadora e mais repleta de esperança, de que só depende de nós mesmos, da nossa própria vontade, construir um futuro de paz e de harmonia. Que essa semente, então, Mestre Jesus, possa florescer em nossos corações, para que, sentindo, compreendendo que somos senhores de nós mesmos, possamos agora construir uma vida pautada no Evangelho e no amor, para que efetivamente sejamos felizes. Que seja feita a Tua vontade, amado Jesus, em nossas vidas e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.